Bom, pessoal, vamos então continuar o estudo do tema Extinção dos Contratos, unidade 7 da nossa disciplina, sendo que na gravação de agora eu vou trabalhar com vocês com o tema da seção de número 3, que nós chamamos de cláusula resolutiva. O Código Civil, mais uma vez, trazendo uma abordagem originária do direito das obrigações, o Código Civil, mais uma vez, diz o seguinte: se um dos contratantes não cumpriu com as suas obrigações contratuais, se um dos contratantes é inadimplente, traz para o outro contratante o direito de resolver o contrato. Significa, então, cláusula resolutiva. Em linhas gerais, essa cláusula diz o seguinte: a parte que perceber que o outro contratante se tornou inadimplente tem o direito de buscar a resolução do seu contrato, tem o direito de resolver o seu contrato, aplicando então o que chamamos de cláusula resolutiva. A cláusula que resolve. Vamos guardar assim? Esse tema está previsto em 2 artigos específicos do Código Civil, apenas 2 artigos, o de número 474 e o de número 475. O assunto é bastante simples, repito, vem lá do direito das obrigações. O inadimplemento traz como consequência que uma das partes possa resolver o contrato. Ora, aquela parte vitimada. Então nós podemos dizer assim, Chacon, estamos tratando de uma causa de extinção dos contratos baseada no descumprimento do contrato por uma das partes? Exatamente isso. É a consequência do inadimplemento permitir que o outro contratante considere o contrato extinto. Bacana. Chacon, essa cláusula resolutiva sempre estará escrita no contrato como uma cláusula? Meu amigo, lembre-se que no estudo da formação dos contratos eu lhe disse, o contrato pode ser verbal, ele não precisa ser escrito. E se você botar a cabeça para funcionar nesse contexto, já está respondida a sua pergunta? A cláusula resolutiva precisa estar escrita, expressa no contrato? Não. Se eu tiver um contrato verbal, a cláusula resolutiva prevista no artigo 474 do Código Civil se aplica da mesma maneira. Cláusula resolutiva é o direito que um dos contratantes tem de considerar resolvido o contrato em virtude do inadimplemento do outro. Diz assim o artigo 474 do Código, vou ler aqui para os senhores. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito. A tácita depende de interpelação. O artigo em comento diz o seguinte: eu posso adotar a cláusula resolutiva de maneira expressa, escrita no contrato, ou então, sendo um contrato verbal, ou mesmo sendo escrito, pode ser que não exista cláusula alguma, e mesmo assim, o direito de resolver o contrato por inadimplemento existirá. E o Código, nesse artigo, nos diz o seguinte: pelo inadimplemento está previsto no Código Civil, a sua aplicação não depende da vontade das partes. É algo que ocorre pela previsão da lei. Mas o artigo 474 diz o seguinte, que eu posso adotar esta cláusula expressamente no contrato. E se eu fizer, eu tenho um benefício disso, que é o seguinte, diz o artigo 474. Ela ocorre, a cláusula, ela ocorre de pleno direito. Eu não preciso avisar a outra parte. Desde o momento em que ela se tornou inadimplente, ela sabe que ela é inadimplente, desde o momento que ela se tornou inadimplente, eu posso, como vítima do inadimplemento, considerar desfeito o vínculo contratual. Deste modo, então, se eu adotar a cláusula resolutiva expressa,
por óbvio, num contrato escrito, para que eu possa dizer lá, o inadimplemento de qualquer das partes autoriza o outro contratante a considerar rompido o vínculo contratual. Cláusula resolutiva expressa. Aplica-se de pleno direito. Eu não preciso avisar a parte. Você é inadimplente, agora não temos mais contrato. Eu não preciso disso, porque ela se opera de pleno direito. Não depende de manifestação. Mas o Código, no artigo 474, diz o seguinte: a cláusula resolutiva pode ser tácita, quando ela não está escrita no contrato. Aqui, para que o contrato seja rompido, para que o vínculo jurídico seja rompido com base na cláusula resolutiva, neste segundo momento, tácita, é preciso que o contratante prejudicado pelo inadimplemento do outro faça uma interpelação. Avise ele de maneira formal, oficiosa. Contratante, você se tornou inadimplente. A partir desse momento, então, considero que o contrato está desfeito, resolvido entre nós. Em resumo, o artigo 474, então, prevê cláusula resolutiva expressa, cláusula resolutiva tácita. A expressa permite que o contrato seja resolvido imediatamente, desde o momento em que houve o inadimplemento, não havendo necessidade de aviso ou interpelação. Já na cláusula resolutiva tácita, é necessário que o contratante prejudicado pelo inadimplemento comunique oficiosamente, interpele o outro contratante inadimplente, para que a partir do momento da interpelação o contrato se considere resolvido. Está certo? Bacana. Eu estou lhe dizendo então que aquele contratante prejudicado tem o direito, tem a faculdade, não tem o dever, não tem a obrigação, ele tem o direito, ele tem a faculdade de resolver o contrato em virtude do inadimplemento. É exatamente o que diz o artigo 475 do Código, na sequência com os seguintes itens. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato. Pode pedir a resolução do contrato. Se não preferir exigir-lhe o cumprimento. É a faculdade. A parte lesada tem dois caminhos. Ela pode exigir que o contrato seja cumprido. Ela pode dizer assim: você é inadimplente, eu não aceito isso, cumpra com a sua obrigação. Ou então ela pode dizer assim: você é inadimplente, eu não aceito isso, considero o contrato resolvido. Ela tem a opção, segundo o artigo 475 do Código Civil. E, diz ainda o Código, vou repetir, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, exigindo o cumprimento ou considerando o contrato resolvido, em qualquer dos casos, exigindo indenização por perdas e danos. Lembrando nossas aulas de obrigações, perdas e danos significa, lá no artigo 402, prejuízo de qualquer natureza, seja dano material, seja dano imaterial. Portanto, seja dano material emergente, sejam lucros cessantes, ou seja mesmo o dano moral decorrente daquele inadimplemento. Tome só uma nota final para esse tópico, que é o seguinte: a jurisprudência tem entendido que o mero e simples inadimplemento contratual, sem outras consequências, não gera dano moral. O mero e simples inadimplemento, sem outras consequências, não gera dano moral. Essa é uma tendência da jurisprudência. Em tese, na maioria dos casos, portanto, nós ficaríamos com danos materiais emergentes ou do tipo também lucros cessantes. Está certo? Com isso, então, nós já estudamos duas formas especiais
de extinção do vínculo obrigacional, resilição voluntária, e agora nós finalizamos o estudo da cláusula resolutiva. Grande abraço, a gente continua no próximo vídeo. Valeu!